Fala tropa, beleza? Eu sou o Vitor e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um top 10 de gabinetes aí que eu escolhi abaixo de R$ 300. São gabinetes que, pelo menos do meu ponto de vista, são muito bons, principalmente nessa faixa de preço, seja por espaço, ou estética, ou fluxo de ar. Enfim, são alguns que eu considero bons, então bora aí pra tela que eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Então, começando aí do menor preço pro maior, começamos com o gabinete da Mancer. Já no site da Pichau, sendo bem sincero, por esse preço eu não achei nenhum gabinete melhor que ele, e eu procurei bastante. Principalmente por pensar que ele tem a lateral já em vidro, geralmente nessa faixa de preço está vindo em acrílico, o que eu não recomendo, risca muito, quebra com facilidade. Então fuja do acrílico, eu já sofri com isso. Esse aqui é bem interessante, ele é um mid-tower, tem espaço de sobra para o que você quiser colocar. Como vocês podem ver, ó, a furação para water cooler, se você quiser, assim como furação embaixo para você colocar mais fãs, mais ventoinhas. Então o airflow dele deve ser muito bom. Então, como vocês podem ver, esse do meu ponto de vista é o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Eu não consegui achar nada nesse valor que consiga suportar o que ele suporta ou que tenha estética também, que pelo menos a mim agrada bastante. Vocês podem ver, ele já tem a USB 3.0, infelizmente duas 2.0 seria bom, né? Ter mais 3.0 do que 2.0, só que isso é meio que como um padrão, então não tem muito pra onde fugir, só se gastar muito mais. Consegue suportar placas-mães até ATX e ventoinhas de 120. A única informação que falta aqui é sobre o water cooler, que a princípio ele deve suportar um de 240 em cima, como vocês podem ver. Talvez um de 360 na frente. Como eu disse, aqui tá faltando informação, então nesse caso fica difícil dizer. Mas mesmo que não suporte, nessa faixa de preço ele tá excelente. Então, bora pra segunda opção. Ainda no site da Pichau e ainda no gabinete da Mancer, que, cara, a Mancer tá vindo com tudo aí no mercado, tá com os produtos de muita qualidade. Esse aqui é um mini tower. Eu cheguei a cogitar ele quando eu montei meu PC, justamente por ele ser mini tower. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho menor, ele não tem 7 ou 8 baias de expansão, ele geralmente tem 4 baias. Esse aqui, infelizmente, vem em acrílico. Como eu falei, eu não recomendo. Só que por ser mini tower, não é tão fácil de encontrar mini tower com preço tão em conta. Então, a gente fica meio limitado nessa faixa de preço, pelo menos. Mas ainda assim, como vocês podem ver, ele possui espaço suficiente para você botar quase tudo que você queira. Uma placa-mãe até MATX. O que eu não gostei muito nele é que ele é muito vazado. Então, para você organizar os cabos aqui, fica um pouquinho mais complicado de esconder. Ó, como vocês podem ver a conexão, mais uma vez, um padrãozinho, uma 3.0 e duas 2.0, até a placa-mãe micro ATX, que é a maior parte das placas-mães do mercado, que a maior parte das pessoas compram. E, mais uma vez, o que falta aqui é informação sobre o water cooler. Como a gente pode ver, ele aguenta duas ventoinhas de 120 em cima, três na frente. Só que não necessariamente isso quer dizer que aguente um water cooler, mas a tendência é que sim, muito provável que aguente. E como vocês podem ver aqui também tem a medida, então a gente consegue ter ideia de tamanho de placa de vídeo máximo, porque tem esse espaço aqui, então a gente tem que desconsiderar a parte frontal e alguma possível ventoinha que você coloque aqui. Então talvez dê para uma placa de vídeo de até uns 30 centímetros. Talvez. E na terceira opção nós vamos para Terabyte, um gabinete da T-Dagger. Esse é um dos que eu acho bem bonito, sendo bem sincero. Ele é um mid-tower. A gente tá vendo aqui na foto, mas aqui no próprio anúncio já diz que ele não vem fãs. Infelizmente, mas nessa faixa de preço, como eu falei, não tem como se exigir muito de um gabinete, principalmente de linha gamer. Ainda mais nesse caso, a gente já vê que pelo menos ele possui um bom fluxo de ar, porque ele tem essas entradas laterais e essa tela em mesh, então pro ar passar aí é muito mais fácil. Ó, as imagens dele. Isso aqui também é bem bacana, ele tem esse filtro em cima, então é só tirar e limpar quando quiser. Ele tem 4 entradas de USB. Mano, isso é interessante, sendo muito sincero. Ele montado fica bonito e ainda tem as ventoinhas aqui embaixo, se você quiser colocar. Esse aqui realmente tá bem bacana, galera. Como vocês podem ver. Aqui, ele ainda não fala de water cooler. Mas ele, pelo menos dessa vez, ele fala de altura máxima de air cooler. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente compra sem saber e pode dar um BOzinho. O tamanho máximo da placa de vídeo, ó, 28 centímetros. Maior do que a média, que no geral as pessoas compram com dual fan ou single fan. Então, a não ser que você compre uma muito grande, você não precisa se preocupar tanto.
Um ponto negativo que eu tô vendo aqui agora é que ele também é em acrílico. Eu pensei que fosse em vidro. Isso me faz repensar, como eu falei, é algo que arranha muito, é algo que vai ficando feio com o tempo. Mas caso não seja um problema para você, ele continua sendo muito bonito e um excelente custo-benefício, ainda mais pensando no fluxo de ar que ele tem. Nessa faixa de preço ele tá insano. E na quarta opção nós temos esse aqui que é realmente muito procurado, um Gadget X da Pichau. Cara, esse aqui realmente é um dos que mais me agradam atualmente, que ele tem essa tela aqui em mesh, então o fluxo de ar dele é muito bom. E isso aqui é tudo por imã, então é muito fácil de você tirar para limpar. Fora que ele é em vidro, um vidro fumê, mas meio fumê, né, como a gente pode ver aqui. Ele é um mid-tower, então é muito grande. Tem 7 ou 8 bytes também de expansão. Ele tem espaço para tudo que você queira colocar, ó. 2 HDs aqui, mais um SSD. Provavelmente dá para colocar mais um SSD aqui na parte da frente. Ó, como eu falei aqui, sai com imã. Ele tem o LEDzinho aqui em cima, as ventoinhas não vêm inclusas. Mas assim, esse aqui é realmente bem interessante. Tem a telinha aqui em cima também, então, cara, pra manutenção e limpeza, isso aqui é muito suave. Colocar ou tirar uma ventoinha pra limpar. Infelizmente ele não tem as ventoinhas aqui embaixo, mas eu nunca utilizei, nunca vi necessidade. Então eu não vejo como algo primordial, mas é um diferencial quando tem. Ó, como a gente pode ver, aqui já tá bem completo, aqui a gente consegue ver tudo que ele suporta, a quantidade de ventoinha, o tamanho de water cooler suportado, ele suporta de 240 no máximo, seja na parte frontal superior, e um de 120 na parte traseira, que é onde fica já a ventoinha, né? Então é meio que um padrão. E também diz o tamanho máximo de uma placa de vídeo e a altura máxima do air cooler. Então são informações bem interessantes quando você já pensa num setup inteiro. Esse aqui realmente provavelmente é um dos que eu colocaria em prioridade na lista, justamente pelo tamanho, apesar de eu preferir pequeno, como hoje eu tenho um mini tower, mas pelo tamanho e pela facilidade, porque se eu não me engano, a lateral dele, ó, como a gente pode ver aqui, é em modo janela, então ainda é muito fácil de abrir ele. De próxima opção, nós temos esse da Montec, um R900 Mesh Mid Tower também e com vidro temperado, como a gente pode ver aqui. O legal dele, ó, como a gente pode ver, já tá subindo um pouquinho o preço, já tá em 268, né, basicamente, mas ele já vem com 2 fãs. Provavelmente não RGB, mas de alguma coisa para o seu sistema, né, ficar um pouquinho mais frio. Ó que interessante, esse aqui já vem com esses frufruzinhos para esconder os cabos, que é bem bacana, né, não fica exposto, não fica feio. Ele aparentemente tem um excelente fluxo de ar, porque tudo isso aqui em mesh, inclusive essa lateralzinha. Esse aqui é bem bonito também. E ó, como a gente pode ver, ele já tem um espaço maior aqui. Então, se você quiser colocar um water cooler aqui na frente, deve dar super de boa. Ele ainda tem esse filtro de poeira na parte de baixo inteira dele. Isso é muito grande, muito bacana. Justamente porque dá pra colocar muito mais fãs, como a gente pode ver aqui, parece que dá pra colocar mais 3 fãs aqui embaixo, ou 2. Ó, aqui tem um esquema mais detalhado dele todo sendo desmontado, né, digamos assim. E além do mesh, ainda vem um filtro de poeira também, né, entre a ventoinha e a tela de mesh. Cara, esse aqui também tá uma opção muito, muito interessante. Ele aguenta até 5 SSDs ou HDs de notebook, né, 2.5 polegadas, ou 2 de 3.5, que são aqueles de desktop normal, né, aqueles um pouquinho maiores. E aqui tem até que algumas informações bem interessantes, como eu falei, ó, aqui ele já diz o tamanho suportado de water cooler, que chegam de 360 na parte frontal, isso é muito bacana, e um de 240 na parte superior, fora a VGA, que é insanamente grande, ele aguenta mais de 37 centímetros. E um super cooler, um air cooler, né, nesse caso, de 16 centímetros e meio, então também é um air cooler bem alto, bem grande. Então nisso a gente já vê que é um gabinete bem largo, com fluxo de ar muito bom. Muito fácil de desmontar e de organizar cabo nele. Então, essa aqui também se enquadra entre as melhores opções, sem dúvida. Esse aqui, galera, eu coloquei justamente por ser de uma indústria nacional, por ter uns detalhes em branco. Então, eu achei isso bem interessante. Ele é todo em vidro. Tem gente que gosta, né, dessa frente toda em vidro dessa forma. Eu não curto muito, pra ser bem sincero, mas se você gosta, pode ser uma opção viável. Ele é da Rise Mode, como disse, uma indústria nacional, então subentende-se que até para garantia possa ser um pouco mais tranquilo caso aconteça qualquer coisa, porém é gabinete, então não tem muito que dar problema. Ou ele vem bom, ou ele vem ruim, e para vir ruim é muito difícil. Vocês estão vendo aí. Esse aqui não tem muito segredo,
lateral em vidro fumê, tudo em vidro temperado, 1 ano de garantia e não dá muita informação além disso. Como eu falei, de tamanho máximo de placa de vídeo, ou de air cooler, ou de water cooler. Mas seguindo o desenho, parece que sim, ele aguenta bastante coisa. Ó, talvez aguente um de 360 aqui na parte frontal, um de 240 na parte de cima, e ainda tem as ventoinhas aqui embaixo. Então, em questão de airflow, ele deve ser no mínimo razoável, porque aqui a gente não tem como ver esse espaçamento, o quanto ele consegue puxar de ar. Talvez esse aqui não fosse a minha primeira opção, mas ainda assim tá interessante, principalmente pelo preço. Outra opção bacana, que esse aqui eu não sou muito fã, mas aí pela internet muita gente gosta e muito dele, é esse da Cooler Master. Ele é um mini tower também, então ele é um pouquinho mais compacto, isso eu acho bem interessante. Essa abazinha aqui com os circuitos, ela pode ser movida, seja para qualquer uma dessas partes, né, do gabinete. Então você consegue deixar ele da forma que você achar melhor em questão de organização de cabo. Você não fica travado a isso aqui ficar estático, como em todos os outros gabinetes. Só que esse aqui, ele não tem PSU cover, para começar. Isso é algo que hoje me incomoda bastante. Ele não parece ter um espaço muito bacana para organização de cabo. Só que ele tem provavelmente um airflow muito bacana. Como a gente pode ver, ele é quase todo em mesh. Então, todas as partes dele provavelmente vão ter passagem de ar. E isso sim é interessante, ó. Como a gente pode ver, ele todo tem passagem de ar. Então, isso deve manter um sistema, né? Muito, muito bem refrigerado se você colocar da forma correta. Como vocês podem ver aí, ó, o quanto que ele aguenta. Em questão de water cooler até 240, que, sendo bem sincero, já é mais que o suficiente para uma parte dos usuários. Então, como eu disse, esse aqui provavelmente seria a minha última opção, ainda mais pensando em lateral de acrílico dessa forma. Mas se você gostar, é uma opção que ainda está dentro do orçamento de abaixo de R$300. Isso fora frete, mas aí não tem como a gente fazer milagre. Agora estamos chegando aos 3 finais. Esse aqui da Aerocool parece também ser bem interessante em questão de fluxo de ar e tamanho. Como eu disse, ele é um mini tower, só que geralmente os gabinetes da Aerocool, eles costumam ser um pouquinho mais largos, então para você organizar fica muito tranquilo. Ó, ele é branco, que como a gente viu aí na lista não tiveram muitos brancos, eles costumam ser um pouco mais caros na maior parte das vezes, o que eu não vejo muita lógica nisso. Mas esse aqui parece uma opção interessante para um mini tower, que como eu falei, ó, ele já tem um espaço aqui de PSU cover, então para organizar aqui é bem tranquilo. Ele tem essa parte aqui mais grossinha que também para organizar é bem tranquilo. Dá para colocar possivelmente um SSD por aqui, então a gente ganha uma baia a mais. Em questão de estrutura, a Aerocool já é uma marca conhecida no mercado, então acredito que não tenha muito do que duvidar ou do que reclamar. O único ponto que eu não gostei nesse é que ele não tem um filtro de poeira aqui, então para limpeza é um pouquinho mais complicado. Mas isso é só um detalhe, não acredito que seja um diferencial que me fizesse desistir da compra. Mas isso é só o meu ponto de vista. Aguenta uma placa de vídeo de até 30 centímetros, né, basicamente. Um air cooler de basicamente até 16 centímetros. E que ele também fala de water cooler, que ele aguenta até 240. Então, em refrigeração ele também deve ser, no mínimo, ok. Mas, considerando todas essas entradas aqui, provavelmente ele é muito bom de airflow. O problema deve ser na hora da limpeza, porque limpar isso aqui deve ser um ó. Então, beleza, agora nós chegamos nos 2 últimos, que são 2 dos que eu acho mais bonitos. E ainda estão dentro do orçamento, só que por muito, muito pouco. Esse aqui já tá R$300 cravado, que é um Pichau Lark. Esse aqui eu acho ele muito bonito. Porque a gente tem essa frontal em vidro com mesh, então a gente tem um airflow bacana, possivelmente, ou provavelmente. Uma estética também muito bonita. Esse aqui é um dos poucos que são com frente assim em vidro com ventoinhas RGB que eu acho realmente bonito. Eu geralmente prefiro um visual um pouquinho mais sóbrio. Como vocês podem ver aqui, essa parte toda em mesh, então tem bastante espaço para puxar o ar. E ele também é um gabinete bem grande. É um mid-tower, como vocês podem ver. Ó, a quantidade de baia que ele tem. Ele não acompanha nenhuma ventoinha, isso é um ponto negativo. Seria interessante. E aqui mesmo já diz, ó, alto fluxo de ar pelo painel frontal em malha. Então, nesse aspecto, tá muito tranquilo, sem muita preocupação. Fora os filtros de poeira, que como eu falei, torna tudo muito mais fácil. Que tem todas as medidas, isso é bem bacana no site da Pichau. Eles colocam o quanto eles aguentam. Esse aqui, inclusive, aguenta fan de 140mm, 2 dela na parte superior e 3 de 120 na parte frontal.
Agora, em questão de water cooler, provavelmente aqui tem alguma coisa. Então, tropa que não fala sobre o water cooler, o tamanho máximo ou qualquer coisa assim. Só que considerando isso, considerando o tamanho e proporção dele, provavelmente ele aguenta um de 240 frontal, na parte frontal e na parte superior. Eu não tenho como afirmar que ele aguenta um de 360 na parte frontal, mas talvez sim. E para finalizar, mais um gabinete branco. Como eu falei, aqui nesse momento ele tá em falta, infelizmente, e ele até passa levemente o orçamento de R$ 300, vai para 320. Só que esse aqui eu realmente achei ele bem diferenciado, porque ó, ele acompanha duas ventoinhas, é todo em vidro temperado, com tela em mesh, e até de ventoinhas são brancas, isso é muito difícil de achar. Quando você acha, geralmente cobra um olho da cara. Ó, ele tem essas frufruzinho aqui para esconder o cabo, tem um espaço muito bom aqui para esconder cabo, fora esse espaço aberto aqui para encaixar um radiador. Cara, isso aqui ajuda muito. Isso a gente tá falando de um mini tower, que é um gabinete um pouquinho mais compacto, como eu falei. E ó, ele cabe dois SSDs aqui, fora um HD aqui embaixo e provavelmente mais um parafusado aqui em cima. Então, assim, em questão de espaço, mesmo sendo um mini tower, ele tá muito bom. E questão de fluxo de ar, melhor ainda. Sendo muito sincero, nessa faixa de preço, eu iria nesse. Sem dúvida alguma, esse seria o meu top 1. A única coisa que peca pra mim é não ter o filtro de poeira aqui em cima. Mas como eu falei, é um diferencial, mas se não tiver também não é o fim do mundo. Ele abre em modo janela também, então isso dá menos risco, né, de danificar o vidro ou qualquer coisa assim. E ele ainda tem esses espaçamentos aqui justamente para organização de cabos. Cara, pra mim, esse gabinete aqui é o melhor da lista. Sendo muito, muito sincero. E eu já tenho preferência por gabinete branco, então ainda fica esse critério pro meu lado, né? Além disso, como eu falei, aqui dá algumas especificações, como por exemplo, ele aguenta o water cooler de até 280 milímetros. Então, o padrão aí que a gente tem é 120, 240 e às vezes a gente acha alguns de 280. Então, ele já suporta esse, apesar de não suportar de 360. Mas como eu falei, a gente tá falando de um gabinete mini tower. Suportar um de 240 já é ótimo, suportar um de 280 é a primeira vez que eu vejo. Acredito que isso seja muito mais do que o suficiente. E na parte frontal, até um de 240. Falei, esse aqui seria meu top 1, justamente por ser um mini tower, então ele é um pouquinho mais compacto. O fluxo de ar dele é muito bom. E a estética dele, pra mim, é a mais bonita de longe entre todos os que a gente viu até agora. Esse seria o meu top 1, mesmo passando R$ 20 a mais do orçamento. Então, tropa, como vocês puderam ver aí, esse foi o top 10 que eu selecionei de gabinete. Eu acho que são gabinetes muito bons, são gabinetes que, em relação ao preço que estão sendo cobrados, valem a pena. Se você concorda, deixa um comentário aí se você discorda, ou acha que deveria ter algum outro nessa lista para substituir algum que eu tenha colocado, ou só algum que seja muito bom que eu não tenha visto. Deixa aí no comentário também, vamos trocar um pouquinho de informação. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.